Não. A acusação não é só essa, não, né? Tentativa de golpe de Isso, Estado. que é quase a mesma coisa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro descobre através de seus advogados que será preso e que Moraes, de certo modo, está acelerando aí a sua prisão e ele literalmente entra em pânico e desespero, né? A situação para o Bolsonaro piorou nos últimos instantes e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a situação do Bolsonaro aí que literalmente está apavorado e ele mesmo acabou citando aí os supostos crimes que teria cometido. Nós vamos falar também sobre a data do julgamento do Bolsonaro e também sobre as pessoas que podem, né, livrar o Bolsonaro da cadeia, por incrível que pareça isso pode acontecer, ou de certo modo condená-lo aí à prisão. Vamos falar também sobre a quantidade de anos que, se condenado, o Bolsonaro pode pegar. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de Justiça e Política. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que literalmente, né, piorou nos últimos instantes, a coisa literalmente aí saiu do controle, o Bolsonaro está preocupado, porque foi informado através dos seus advogados aí que o ministro Alexandre de Moraes acelerou literalmente a prisão dele, ou pelo menos aí está na expectativa, e os advogados aí já começaram a movimentar e mostrar para o Bolsonaro quais são as possíveis aí possibilidades, é claro, se na terra redundante, do Bolsonaro sair dessa situação. Os advogados estão preocupados porque sabem que Moraes acelerou literalmente a prisão do Bolsonaro. Inclusive, já tem até data para o início aí do julgamento do Bolsonaro. Eu vou falar para você qual vai ser o mês, qual vai ser o dia, né, sobre essa situação do Bolsonaro, que está aí literalmente em pânico, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que piorou aí nos últimos instantes. O Bolsonaro foi informado através dos seus advogados que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal literalmente acelerou a prisão dele, tá? E aí já tem até data para o julgamento. Então, nós vamos falar de uma maneira rápida e pragmática sobre essa situação. Se possível aí, você já deixa o like, porque é de graça e não te custa nada, beleza? Então vamos lá falar sobre a situação do Bolsonaro, que está difícil, está delicada. Inclusive o Bolsonaro já tem tomado até algumas medidas aí para, de certo modo, sair dessa situação que literalmente está complicando ele, em especial demais. Mas antes disso, de falar sobre essa situação do Bolsonaro, que está sendo complicada através do ministro Alexandre de Moraes, nós precisamos falar como o Bolsonaro chegou até aqui para poder, de certo modo, encarar um dos maiores, se não o maior desafio da vida dele, tá? Então, todo mundo sabe sobre essa situação do Bolsonaro, que ele era presidente aqui no Brasil, né? Perdeu a eleição aí, de certo modo, de uma maneira bem ali na risca, tá? Ele perdeu a eleição, ficou revoltado e saiu do Brasil. Você sabe dessa situação. Houve a situação aí do golpe do 8, ou pelo menos uma tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Você acabou de ver o próprio Bolsonaro falando do que ele, de certo modo, está sendo acusado. Então, a coisa ficou feia, a própria Polícia Federal começou a investigar o Bolsonaro, praticamente escreveu um relatório de 884 páginas, eu já havia comentado isso aqui em um outro vídeo, tá? Sobre essa situação do Bolsonaro. E aí, a Polícia Federal falou para o PGR, que aí como é que eu posso mencionar para você, que é o Paulo Gonet, e a Polícia Federal simplesmente chegou e falou assim, ó, o Bolsonaro, ou Polícia Federal, o Paulo Gonet, ele cometeu diversos crimes, tá? Dentre eles, aí a Polícia Federal colocou aqui, citou uma série de crimes do próprio Bolsonaro. A Polícia Federal falou que o Bolsonaro é um chefe aí de uma organização, né, criminosa, né, e de certo modo, deixa eu pegar aqui, tentativa de golpe de Estado, tá? Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Aí a Polícia Federal literalmente chegou e falou para o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, o chefe, consequentemente, do Ministério Público, e falou para ele assim, ó, ele cometeu vários crimes do Bolsonaro e ele precisa ser responsabilizado. O Paulo Gonet leu lá o relatório de 884 páginas e literalmente falou assim, não, tem mais crimes aqui, tá? Isso aí vai dar uns 30 anos de prisão, ou seja, né, daí para mais, só que o Paulo Gonet foi o mais categórico. Aí o Paulo Gonet falou que o Bolsonaro também cometeu outros crimes, né?
além de ser chefe de uma organização criminosa armada, né, de uma tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, ou seja, 43 anos de prisão. A PGR defende aí ao Supremo Tribunal Federal, dizendo assim, olha, ele precisa ser preso por 43 anos de prisão, tá? E aí, quem disse isso, não sou eu especificamente, foi o próprio Bolsonaro. Tentativa de golpe de Estado. Não. A acusação não é só essa, não, né? Tentativa de golpe de Estado. Que é quase a mesma coisa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o próprio Bolsonaro está dizendo aqui que a situação dele ficou complicada e a PGR simplesmente levou ao Supremo Tribunal Federal e falou assim, ó, é o seguinte, ele cometeu esses crimes aí, a situação está complicada, ele precisa ser punido para que outras pessoas não façam e queremos aí que ele seja responsabilizado. Praticamente dá 43 anos de prisão sobre essa quantidade de crimes aí que supostamente o Bolsonaro teria cometido. Então, o Supremo Tribunal Federal ficou praticamente para poder analisar essa denúncia aí contra o Bolsonaro. E os próprios advogados do Bolsonaro já falou o seguinte, que estão preocupados com a situação, vê aí isso de certo modo com uma certa ressalva, porque o Alexandre de Moraes, né, consequentemente, está acelerando demais. Fala dos advogados aí que mencionaram, ou pelo menos que falaram ao Bolsonaro, tá? O seguinte, de que a celeridade, ou seja, que a rapidez do ministro Alexandre de Moraes indica não apenas que a denúncia será recebida sem maiores dificuldades pela primeira turma do STF, como confirma as previsões de que o Supremo Tribunal Federal pretende dar um rápido desfecho, né, sobre essa situação ainda este ano, antes aí do período de 2026. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal vai acelerar a situação aí do Bolsonaro e já tem data para o julgamento do Bolsonaro, né? Praticamente o ministro Zanin falou assim, ó, deixa cá comigo, porque a casa do Bolsonaro vai cair e vai começar em março. É claro que o Bolsonaro, diante de tudo isso, ele tem um plano, tá? Qual seria o plano do próprio Bolsonaro aqui? O próprio Bolsonaro estava na expectativa de levar para os 11 ministros do STF julgarem o caso dele, porque assim algumas pessoas como André Mendonça e o Cássio Nunes poderiam fazer aí ou solicitar um pedido de vistas, adiar tudo isso para 2026 e aí o Bolsonaro, né, de certo modo, sambar diante de toda essa situação e, na teoria, dizer que é um perseguido político. Só que não deu certo, porque o STF vai aceitar aí praticamente a denúncia e vai levar para a primeira turma e vai ficar ali entre Carmen Lúcia, Fux, Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E praticamente a situação do Bolsonaro ela vai acabar se complicando, tá? Deixa eu pegar aqui já praticamente a data que o Bolsonaro vai ser julgado, vai ser iniciado, data do julgamento. Tá? Então, praticamente vai ser no dia, a data aí sobre, né? Aqui, já usando aqui o jornal O Globo, não havia data programada para a data, mas Zanin decidiu convocar 3 sessões extraordinárias, uma às 9h30 da manhã, outra às 14 horas do dia 25 e mais uma para o dia 26 pela manhã. Ou seja, a situação do Bolsonaro aí se complicando e já com julgamento marcado para o dia 25 e 26 de março, tá? Ou pelo menos início aí, ou seja, Bolsonaro tem praticamente últimos instantes aí antes de começar o julgamento. O que o Bolsonaro pretende fazer diante dessa situação e também aí do próprio Alexandre de Moraes, da PGR, e para tentar sair dessa situação? Ele foi ao podcast, como eu já havia mencionado para você, fez algumas falas lá, e foi mais brando, foi mais tranquilo, mas aqui ele começou a convocar as pessoas para poder ir aos atos dele, tanto lá no Rio de Janeiro. Silas Malafaia também já começou a atacar, disse que, né, vai atacar e não vai poupar o próprio Bolsonaro. Vamos saber, o próprio Bolsonaro não vai atacar literalmente o Alexandre de Moraes, e o Bolsonaro vai ficar mais reservado porque já foi orientado também pelos advogados que não vai adiantar ele atacar quem vai julgá-lo. Então, essa é a situação do Bolsonaro.
praticamente 43 anos de prisão é o que vai ser pedido aí, ou pelo menos é o que está sendo solicitado, a quantidade de crimes que o Bolsonaro aí supostamente teria cometido. Ele está preocupado, está extremamente, né, nervoso com toda essa situação e sabe que se não reverter o jogo agora na manifestação, a situação dele vai piorar. 43 anos de prisão, você acha que é muito ou é pouco para o Bolsonaro, ou ele não deveria pegar nada? Eu acredito que ele deveria sim ser responsabilizado. 43 anos de prisão, ao meu modo de ver, ainda é pouco pelas coisas que ele cometeu. Há quem diga que não, que ele literalmente salvou o Brasil. Eu acredito que não. O Bolsonaro cometeu muitas coisas ruins, poderia ter mudado a história do Brasil, mas deu um prejuízo absurdo e cometeu várias coisas ruins e sempre atuou em benefício próprio e dos familiares dele. Por isso que, de certo modo, está sendo responsabilizado, porque se não fosse assim, né, se ele tivesse lutado literalmente pelo Brasil, é bem provável que ele não estaria passando por isso. Além do comportamento dele, né, que como presidente foi literalmente assim complicado, ao meu modo de ver. Eu quero saber a sua opinião, tá? E para você que gosta de... Essa é a minha conclusão aí sobre essa situação. E para você que, de certo modo, gosta de política, vai ficar um outro vídeo aí, é só você clicar e seguir adiante, né? Continuar assistindo a gente aí. E também eu não posso esquecer de falar, é claro, né? Deixa eu mencionar aqui, que também é muito importante. Já aproveita e já deixa um like aí. Já aproveita também e já faz um comentário. Eu vou colocar aqui, né? Eu vou deixar o Pix aí fixado para quem quiser e puder ajudar aí o canal. Eu agradeço demais por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima oportunidade, beleza? É isso, valeu, obrigado!